Eu assisti um trecho do Lula agora, que tá todo mundo falando sobre ele. Ele falando que não vai defender o filho, que se o filho dele cometer um crime, ele vai ter que pagar por isso. Mas teve 2 atos falhos no vídeo do Lula, que eu tô falando pra você, o Lula já tá perdendo a sua capacidade de mentir. Então ele tem ato falho. O ato falho que é o quê? É quando a pessoa, sem querer, fala a verdade. No desenvolver do momento, da construção da frase, ele vai lá, esquece de esconder um fato e fala a verdade. Eu quero mostrar pra vocês, aqui ó, tá aqui o Lula fazendo uma live, curiosamente, no Palácio da Alvorada, onde o Bolsonaro foi proibido de fazer lives, tá? O Bolsonaro foi proibido de fazer lives aqui, mas tá lá o Lula fazendo uma live com o cara do Inteligência Ilimitada. E aqui ele tá falando do filho dele. Me acompanha que eu vou te mostrar os momentos do ato falho. Então, quando eu vejo essas barbaridades faladas contra o meu filho... Mas não ajudaria ele falar alguma coisa? Não ajuda. Acho que Deixa não. eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa. Todo mundo sabe que é mentira, Lula tá trocando... Não é um ato falho não, tá? Isso aqui é só pra esclarecer. Lula tá trocando os delegados, mandou trocar os delegados da investigação, retirou agentes da Polícia Federal, tem só 10 agentes da Polícia Federal cuidando da investigação do INSS. Só 10, que fique bem claro isso daqui. O Flávio Dino e o STF já tentaram blindar o Lula de todas as formas, todas. E agora que surgiu um novo inquérito, o terceiro inquérito que o Lulinha tá envolvido, tentaram fazer um sorteio para sair da mão do André Mendonça, mas graças a Deus caiu na mão do André Mendonça de novo. Como eu. É o certo. Sabe? Será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar. Como é que é? Se ele tiver certo, ele vai se ferrar? O juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar. Então aqui, se ele tiver certo, o certo pro Lula é o quê? É roubar mesmo, é desviar, é ser pilantra, é ser vagabundo. Então se ele tiver certo, ou seja, se ele estiver fazendo o que o pai ensinou, ele vai se ferrar. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar. Aí ele corrige rapidamente. Ele vai ter ajuda minha. Mas aí vem o segundo ato falho. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei. Se ele fizer coisa errada, ele sabe o que eu passei. Preste atenção. Se ele fizer coisa errada, ele sabe o que eu passei. Quer dizer, eu passei pelo que eu passei porque eu fiz coisa errada. A gente chama isso de ato falho. Não era para ter falado essa verdade. Lula era para ter embromado, rebolado, mas não. Errado, ele sabe ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei. Outra questão. Ele viveu dentro da minha casa do que eu passei. Então, se ele fizer coisa errada... Primeiro, essas barbaridades. Opa, se ele tiver certo, ele vai se ferrar. Se ele tiver feito coisa errada, ele sabe o que eu passei. Ele sabe o que eu passei. Aqui o que você entende? Eu fiz coisa errada, certo? Então eu fui condenado, eu passei, eu fui preso. E é isso que vai sobrar pro Lulinha. Preste atenção. No início das investigações, o Lulinha foi informado pela polícia, pelo Andrei ou pela algum membro da Polícia Federal, que as investigações haviam chegado ao nome dele através de delações, que recebia 300 mil reais por mês. Imediatamente, sabe o que o Lulinha fez? Mudou para Espanha. Você sabia disso? O filho do Lula, na hora que viu que começou as investigações, arrumou a malinha dele, fugiu, pulou fora, foi para a Espanha para ficar longe da justiça brasileira. Porque se ele ficasse aqui, já estaria com o passaporte apreendido, busca e apreensão e muito provavelmente uma prisão preventiva. Experience the future. The world's leading displays,